Olha esse cestinho de pão de queijo que você pode fazer na tua casa. Super queijudinho, cremoso, macio. Fala, verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz, da Minha Verdinha, um canal feito pra gente contar uma história enquanto faz uma comida gostosa. Assim a gente vai entender de onde cada coisa vem e qual é a melhor maneira de preparar. Quando nós conhecemos a origem das coisas, a comida passa a ter uma camada a mais. O prato ganha um valor histórico que é capaz de contar a nossa própria história. E hoje a gente vai fazer o pão de queijo. Mas antes não esquece de se inscrever, toca no bongzinho, esse sininho aqui no canto, para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte o vídeo para não esquecer. De acordo com o antropólogo Levi Strauss, a comida tem a capacidade de contar a história de um povo, a formação cultural, as regras sociais e a nossa própria história e caracterização como indivíduo, a nossa própria identidade. E quando a gente pega o pão de queijo, logo vem à cabeça Minas Gerais. A verdade é que ninguém sabe de onde veio essa receita de fato, mas se sabe que é mais ou menos lá pelo século XVIII, XVII que ela surge. Mas como ela se construiu é um mistério. Claro que existem várias teorias. A mais difundida é que na época da escravidão existia um pão que foi trazido pelos escravos feitos com a farinha da mandioca. Por quê? Os europeus, quando migraram para cá, não tinham a farinha de trigo, então tiveram que se adaptar a esse ambiente. Os escravos já sabiam fazer o pão a partir da farinha de mandioca. E como eles passaram a ter os ovos, o leite, a casca dos queijos como um insumo mais abundante, que foi o que os europeus trouxeram, acabou se juntando esse pão à base de farinha de mandioca, que mais tarde se torna o polvilho, com esses outros ingredientes, o ovo, o queijo, o leite, e se tornou o pão de queijo. Hoje cada família tem uma receita completamente diferente e é difícil encontrar uma que seja de fato a primeira, ou a original. Então hoje eu vou trazer a minha versão do pão de queijo. Sobre os ingredientes. O polvilho doce é um pó bem fininho, parecido com amido de milho. Ele vai dar leveza para a massa. E o polvilho azedo não é nada além do polvilho doce fermentado. Você até sente um cheiro de azedo nele de verdade. Como ele tem os grãos maiores, serve para dar crocância para a massa. Na qual eu vou usar 2 xícaras de polvilho azedo e bato ele na bancada para assentar a medida. Como o pé é muito leve, acaba não preenchendo tudo de primeira. E eu vou fazer a mesma coisa com 1 xícara de polvilho doce. Nessa mistura de pó seco eu entro com 1 colher de sopa de sal. Eu levo 1 xícara de leite para ferver com meia xícara de óleo. E a gente precisa deixar levantar a fervura mesmo. Com essa mistura você vai escaldar os polvilhos. Você precisa dar essa cozinhada nele antes de iniciar a receita. Porque se ele não tiver cozido, não tiver de fato bem cozido e o forno não vai conseguir fazer isso sozinho, você vai ficar conversando com esse polvilho o resto da semana. Vai ficar muito forte no hálito. Eu jogo esse leite e óleo fervente tudo de uma só vez e misturo com 1 colher de pau no começo, porque vai estar muito quente. E quando eu perceber que eu não vou conseguir mais misturar, eu vou com as mãos mesmo. Essa massa vai estar quente, então toma cuidado. Com o tempo você vai pegando prática e nem vai sentir mais a mão queimando. Mas a minha já está ficando vermelha ali. Aí você vai deixar essa massa lisinha, não precisa sovar. É só até você conseguir incorporar todo o líquido nos polvilhos, o líquido ainda quente. Aí você cobre com um paninho. Pode ser um pano seco mesmo, é só para a massa não secar demais. Não precisa umedecer ele. Enquanto a massa está esfriando, a gente vai aproveitar para ralar queijo Minas o suficiente para encher 1,5 xícaras. E você deixa essa massa esfriar muito bem em temperatura ambiente, porque corre o risco do calor da massa cozinhar os ovos e derreter o queijo. Se o queijo derreter agora, a massa vai ficar borrachuda depois de assar, que é normal. Já tentou derreter um queijo e daí deixou ele para fora depois? Você não consegue derreter de novo do mesmo jeito. Depois que esfriou, você vai colocar 3 ovos, 1 a 1, a massa vai ficar bem pegajosa mesmo, é isso. E se ficar difícil, usa uma espátula para ajudar. Vai sovando mesmo e se a massa estiver muito pegajosa, vai fazendo tipo um rolinho. Empurra com a espátula, assim você já vai limpando a bancada, tirando esse excesso de umidade. E quando você jogar o queijo, ele vai ajudar também a soltar um pouco essa massa, né? Ele é mais sequinho. E nesse ponto, quanto menos você tocar nela, melhor. Então quando você vai sovar, toca bem rápido, só empurra com as mãos e já solta. Ela vai continuar grudando, mas vai grudar menos.
E com o queijo distribuído de maneira bem uniforme, você vai colocar essa massa dentro de um pote untado com óleo e vai tampar ele, a tampa também untada, e leva para a geladeira para conseguir firmar essa massa e facilitar na hora de mexer. Aí você já aproveita e limpa a bancada, que se esse polvilho secar, você não vai conseguir depois, vai ser um sofrimento. Depois que está tudo muito bem misturado, a massa tá homogênea, você vai dividir em porções com 1 colher de sopa. Ou você pode dividir na mão mesmo. E eu prefiro dividir no olho porque essa massa é pegajosa, então acaba grudando na colher, daí gruda na mão, aí fica bem... Você acaba se irritando fazendo, tá? Não esquece de colocar 1 gotinha de óleo na mão para que a massa não grude, mas só 1 gotinha, para não acabar lambuzando toda a massa. Não acabar incorporando mais óleo que o necessário. Então você pega 1 gotinha de óleo, espalha pela mão, com a ponta dos dedos você vai tirar um pouco da massa do pote e vai enrolar como se fosse um brigadeiro. Aí você faz isso com todas as porções, direto na forma que você vai usar. E agora você pode assar o pão de queijo a 200 graus por 25 minutos, ou pode congelar ele assim mesmo. Se você congelar, ele vai durar um bom tempo na tua geladeira, até uns 3 meses. E se você congelar, quando bater aquela vontade de comer pão de queijo, é só colocar direto no forno, não precisa nem esperar descongelar. E depois de pronto, é só você tirar da forma e colocar onde você vai servir. É bom consumir ele ainda quente, porque conforme esfria o queijo vai endurecendo, isso é normal. Mas presta atenção agora na maciez desse pão de queijo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual é a tua receita favorita de pão de queijo e conta pra mim uma polêmica. Você recheia o pão de queijo ou não? Até a próxima e tchau!